netinha da Maria da Glória, né? A minha sogra contava muito sobre isso, que minha sogra, inclusive, foi diretora da escola também há uma época atrás. A Maria da Glória era do lar, uma mulher calma, pacata, carinhosa, sabe, muito educada. A senhora era amiga da Dona Maria da Glória? Muito amiga, gente boa, né? Ela era a mãe das professoras, né? Essa Maria. Ela é muito minha colega, foi muito amiga minha, me ajudou muito de estudo, em tudo ela me ajudava. Ela teve 14 filhos, sendo que 6 sobreviveram. Aliás, 7 sobreviveram e ficaram os outros falecidos pequenos. Meu avô chegou de Portugal com os irmãos e logo pensou em comprar uma fazenda e comprou uma fazenda de Venda Nova que se estendia até Sebastiana, onde ele fez uma casa, morou ali mais ou menos no Imbiú mesmo, né? E viveu ali muitos anos e criou os filhos. Com o passar do tempo, ele foi juntando dinheiro, tinha casas de aluguel na cidade, na Tijuca, né? E vivia dos aluguéis, vivia de lavouras, de até bois de corte. A produção era mais para o próprio sustento, porque na época havia muita terra, muito mato, e havia alguns bois, alguma vacas de leite para o sustento deles mesmo. Havia a produção de café, que na época, né? Na época do café com leite mesmo, né? Não tão grande quanto os latifundiários, mas meu avô tinha bastante café, pés de café. José Francisco Limpe, ele vem no final do século XIX e se casa com a filha da família Silveira, né? Ele vem para casa dos tios aqui no interior, né, e conhece a família Silveira e se casa com a filha Isabel, prima do pai da Maria da Glória, que é o nome da escola do Imbiú. A dona Lina, que era Isabel, né? Ela era prima do meu pai, eles eram primos e se visitavam, né? Ela não tanto porque ela já estava bem idosa, minha mãe vinha mais aqui. Nós sentávamos na varanda do casarão e tomava limonada, passava a tarde conversando, comia bolinho de chuva, né? Tomava café, passava a tarde com ela. Mais tarde, ele, quando casava as filhas, ele fazia um sobrado para cada filha, dava de presente. Inclusive, uma aqui em Venda Nova, ali no começo da ponte, existe esse sobrado que foi construído para uma das filhas dele. Inclusive, morou ali no sítio do meu pai, que já era desmembrado, morou uma família de japoneses, eles plantavam. Essa agricultura, já era essa agricultura de folhagem? Já. Não cheiro verde, que na época nem se plantava cheiro verde para vender, era para casa mesmo. Na época era brócolis, espinafre, repolho, coisas assim. Isso foi trazido pelos japoneses? Pelos japoneses, principalmente alface, né? Eles trouxeram uma técnica de alface maravilhosa. Lá se chamava Fazenda do Silveira, né? E minha mãe achou por bem trocar de nome, porque achou uma madeira lá com o nome de Imbiú, havia muita madeira. Aí ela foi até meu avô, perguntou ele o que ele achava, trocar o nome para ele, ele falou que estava bem. E ela trocou o nome. Imbiú agora abrange até outras localidades que se chamavam Santa Cruz, perto de Sebastiana, que nem era esse nome, agora se chama Imbiú. A sua mãe, que era conhecida como a Dona Santinha. Dona Santinha, exatamente. Sabe por que tinha esse apelido? Ela me diz que ela era muito boazinha quando era criança, né? Ela não chorava muito, e a avó achava ela assim uma santinha. Aí falou, Santinha, vem cá, minha santinha, e ficou. Minha mãe fazia tudo minha mãe sabia fazer, não sei como ela conseguia, sabia fazer tudo. Ela fazia licor, fazia doces, compotas, tudo ela sabia fazer. Costurava, uma exímia costureira. Minha mãe fazia terno, bem feio, minha mãe era alfaiate mesmo, aprendeu com a minha avó, Maria da Glória Gonçalves.
andava muito com minha avó. Ela era da igreja, era muito pegada à igreja. E vinha para cá, e minha avó almoçava até com minha avó, e minha avó, ela era praticamente uma ajudante de ordem da minha avó. Vai fazer isso, vai fazer aquilo, e ela fazia. Eu me lembro dela até. Ela dava aula também de economia doméstica, indústria caseira. Eu aprendi a fazer ketchup com ela, picles, tudo com a minha mãe, geleia. Vendo ela fazer, eu aprendi a fazer. Quando minha mãe casou, foi morar nesta casa da fazenda, morou lá por 5 anos, desde os 17 anos. Foi a época que a minha mãe casou, em 1930. Ela conheceu meu pai numa festa que teve na casa de um tio, numa fazenda em Vargem Grande, onde eles se conheceram, começaram a namorar, se casaram e 5 anos depois que minha mãe morava nessa casa da fazenda, eles construíram uma outra casa, uma casinha branca de porta e janelas azuis, fizeram armazéns. Ali ela começou uma escola dentro da casa dela. A minha mãe fundou a escola, a primeira escola, que ainda não havia nome, nada. Foi uma alegria, porque as pessoas não tinham onde estudar, tinham que estudar em Venda Nova, e era longe, né? O caminho de Venda Nova até nesse lugar, até Embiú, era de cavalo, só ia a cavalo, numa estradinha por dentro aqui no morro, que tem aqui, né? Ela começou lecionando gratuitamente por 9 meses. Depois foi nomeada pelo prefeito Egon Prates. E o nome da escola era Escola Padre Raimundo. Ela já havia mudado para uma casa maior. Uma das salas era a escola. Eram mais ou menos 35 alunos. Ele era um dos padres mais antigos daqui. Ele era nordestino. Ela conheceu o Padre Raimundo? Conheci muito. Padre Raimundo, você Esse conheceu? tempo eu estudava. Ele morava em Venda Nova e eu passava na casa dele de vez em quando, ia na casa dele, assistia missa com ele todo domingo. Eu lembro muito dele. Era um padre muito bom. Eu ganho uma plâmbula assim que nós viemos para cá, da dona Terezinha, essa que cedeu um galpão para a escola. Então a plâmbula diz que a comunidade faz uma festa, uma comemoração 25 anos depois que Padre Raimundo falece. Essa plâmbula está exposta aqui na sala da comunidade do museu. Em 1970, meu pai doou um terreno para que fizesse uma escola, uma outra escola. O prefeito da época era o Dr. Valdir, né? Ele construiu essa escola e quis dar um nome dessa escola, o nome da minha avó, porque ele era amigo da minha avó. Minha avó tinha paixão pelo Dr. Valdir e ele quis dar esse nome. Foi aí que saiu a escola da casa da minha mãe e foi para lá. Depois minha tia Francisca entrou com ela para lecionar nessa escola, ficaram as duas. Depois foi aumentando. Eles escolheram aquele lugar porque achou que ali seria bom para isso, mais na beira da estrada. A minha família tem toda uma história, tem raízes aqui, né? Eu sou bisneta do senhor Manuel Pereira Leal e a minha família toda, da parte da minha avó materna, nasceu por aqui. E quando chegou por volta de 1980, eu venho com meus pais para morar na comunidade. E aí minha mãe começa a trabalhar na escola. Então tem todo o envolvimento, né? Tem toda a parte emocional com a escola de muito tempo. Quando chegou em 1999, eu vim a ser a diretora da escola e tem uma trajetória aí por esses anos. Bom, eu me casei com uma pessoa da comunidade, né? Meu marido é bisneto da Maria da Glória. E na época eu já tinha feito um concurso, estava aguardando ser chamada para trabalhar no município. Já estava casada há algum tempo, morando no Embiú, porque eu não era da comunidade, só depois que me casei que fui morar lá. E fui chamada no concurso em 2001 e tinha uma vaga em Maria da Glória. E essa vaga acabou sendo minha, fui para lá dar aula. Um tempo depois, a Adriana me convidou também para auxiliar na direção. E eu
trabalhei bastante, quase todos esses anos em sala de aula e auxiliando a Adriana na direção da escola. A gente percebia que a história do lugar estava, né, perdida. Muitos não conheciam a história do lugar e do próprio nome do lugar, o porquê, né, o porquê, as famílias desse lugar. Então a gente pensou de criar alguma coisa que fosse resgatar essa história, que fosse sensibilizar as crianças quanto à importância desse resgate, desse patrimônio cultural. A escola, eu achava que ela teve uma evolução muito grande, né, pela história que eu conheci, enfim, ela já tinha tido uma melhora muito grande. E as crianças precisavam dessa parte de resgatar essa cultura e foram feitos vários projetos pequenos, resgatando tudo isso. Mas a gente precisava de mais, né? Eu acho que precisava colocar eles mais a par dessa história toda, conhecer bem quem era esse patrono, quem era essa pessoa que estava ali, né, na escola, com nome na escola. Esse projeto do Ministério da Cultura, o resgate, isso vem coroar o nosso trabalho, né? Isso é a missão do nosso museu, né? E as crianças são as crianças da comunidade, então isso realmente coroa o nosso trabalho, né? Vem agregar valor ao próprio museu, né? Que a gente vivencia, né? As crianças vivenciaram o que é uma relíquia, o que é um patrimônio, os registros, as fotografias, os cadernos, né? Os nomes, a genealogia, a história de cada família. Então isso é importantíssimo na formação das crianças, na formação de uma comunidade que vai avivar a condição, a ideia, né? O sentimento, o pertencimento de cada um. O olhar para a história da comunidade muda, né? Muda porque se percebe essa história, se percebe que há uma história, que tem uma linha histórica na história deles mesmo, né? Na vida, na vivência das crianças, que existe uma história. E todos nós temos que saber que a criança tem que conscientizar que existe passado, tem que saber quem são os seus antepassados, para você poder conviver o presente e o futuro. Para nós mesmos é importante isso e para a comunidade começar a desenvolver esse raciocínio. Quem são seus antepassados? Como é que você conhece seus avós, seus pais? Então você precisa saber disso para você ter uma consciência do seu futuro. Senão você não consegue conviver, você não pode dizer, não sei quem era meu pai, quem era minha mãe, nem quem era minha avó. Tem que saber isso. E isso é importante para nós. E para nós é muito importante também que a gente ter uma noção do que foi criado aqui do museu, como a gente desenvolveu, o que nós temos aqui, que vale a pena. Eu vejo eles muito entusiasmados com toda essa história, eles gostam, né, dessa coisa mais antiga, que eles vêm descobrindo quem foi Maria da Glória, como surgiu essa escola, né? Eles gostam muito disso, eles ficam curiosos nessa história toda. É a valorização mesmo da nossa história, do lugar da história, dos bens, né, materiais e imateriais do local. Da gente cultivar, da gente preservar, da gente divulgar essa história e que as crianças tenham outro olhar, outra vivência, outro cuidado com a sua própria identidade. A criança pequena tem que conhecer suas famílias. Isso aí, para mim, é o mais importante. As crianças conhecerem as suas famílias. A importância é que eles vão carregar essa história com eles, né? E vão contar para os seus filhos, para os seus netos, e essa história vai perpetuar. Isso vai passando de um para o outro e cada vez mais acho que eles vão valorizando o nosso ambiente, o nosso lugar. Eu acho que isso é muito importante. Façam uso, né? Uso do documentário como história viva do nosso lugar, né? Isso aqui é importante.
Mas nasci aqui sim, minha mãe morava aqui embaixo. Aquela casa grande que está ali embaixo. A gente vai, depois vai para Mil, né? Tem a casa assim do lado, ali é a casa da minha mãe. Porque eu sou nascida e criada aqui. E a casa da minha mãe é lá embaixo. Eu fui nascida e criada ali. A Dona Maria da Glória? É. E a Dona Santinha? A Dona Santinha também, né? As duas. É sabido que nós achamos, né? Encontramos os porões, quando o marido herda, quando José Luiz Felipe Leite herda, o sobrado. Então foram achados os documentos, os livros, inclusive, livros das pessoas que compravam, desde 1910 até 1942. A fazenda foi desmembrada depois da morte do meu avô, 1948, 47, mais ou menos. E foi exatamente ali que meus pais ficaram. E aí foram construindo lactário. E por eu ouvir muitas histórias da minha mãe, e eu em visita ao casarão, né, José Francisco Lippe, ao museu, com a Regina, ela me mostrando as coisas do passado, as fotos. E eu falei, nossa, eu tenho que fazer uma árvore genealógica, resgatar, né, o passado, né, da família, de tudo que aconteceu. Eu achei muito legal isso. E eu comecei a fazer realmente a árvore genealógica, estou conseguindo. Conversando com familiares, até primos distantes, já viajei para isso. Conversando com a minha irmã mais velha, tios, primos mais velhos. Inclusive na igreja, né, me ajudou muito, certidão de batismo, essas coisas, né. Então a família Silveira é uma das compradoras, apesar da família Silveira também ser proprietária, né? Mas no 10 ele já é praticamente dono, porque ele já se casou com a Isabel. Ele se casa com a Isabel em 1903. Né? Então os registros que nós temos de 10, da década de 10 e 20, temos aí o Antônio Silveira no registro das compras, das compras da venda. Meu marido é bisneto de Maria da Glória, filho de Dona Nilza, que é neta de Maria da Glória, e filho de Dona Santinha. Quando eu era jovem, eu não ligava para essas coisas, assim como todos jovens. Né? Às vezes minha mãe me contava algum caso, eu falava, poxa, mas minha mãe já me falou isso, está falando de novo. E depois, com o passar do tempo, eu comecei a ver que isso é importante, muito importante para a gente saber o que aconteceu lá atrás, as pessoas os primeiros que vieram, né? Aí o conselho que eu dou às pessoas é que começa a olhar para isso, as coisas do passado. Porque lá na frente a gente vai sentir vontade de conversar sobre isso com alguém, ou mesmo escrever alguma coisa, e não vai ter, porque se a gente não perguntar, não quiser saber, principalmente as crianças, né? Eu tive como professora também da escola, em 95, 96, 97, 98. E quando você veio morar aqui, que sua família veio morar aqui, você já ouvia essas histórias da Dona Santinha? Isso era comentado, era falado da história da Dona Santinha, da escola que era numa sala, numa casa? Já, eu ouvi através da minha mãe, né? Porque aí trabalhou na escola e aí teve todo um contato mais direto com a família. E o olhar deles para a escola mudou? Muda. Eu acho que dá mais valor a tudo isso. Eles têm, assim, eles demonstram assim, no olhar aquele entusiasmo, né? Pela escola, por essa história toda, né? Porque a família Silveira já tinha venda, já tinha um armazém. Ele amplia, melhora, aumenta a venda do sogro, né? Que aí então ele constrói o sobrado.